não nos lembramos das primeiras imagens e feitos da vida. Do leite do peito, das grades do berço, do mobile que se mexe sozinho magicamente, de nos virar, de não conseguir nos desvirar e chorar até alguém nos acudir. De como jogar as perninhas pro lado, nos virar e desvirar sozinhos. O primeiro movimento que revela um domínio corporal relevante da vida, do qual nos orgulhamos imensamente, como nos erguer no berço, na cama dos pais, no chão, da primeira vez que ficamos de pé, apoiados na parede. O segundo movimento de domínio corporal do qual nos orgulhamos imensamente. De jogar brinquedos para fora do berço, de quem são papá e mamã, de apertar os bonecos que dizem "Você é meu amigo", "Coração", "Quem tá feliz, bata palmas", de que chorar é recompensador, do fascinante interruptor que acende e apaga a luz, do mundo dos vários botões ao redor, do mundo em que passam aviões no céu e há tomadas, o papel rasga, a impressora cospe papel, a gaveta abre e fecha, e há gavetas por todos os lados, de ligar a TV, de chamar o elevador, das teclas do telefone, computador e controle remoto, do primeiro contato com um magnífico celular que toca música e de uma queda livre, sem apoio, que com o tempo se transforma em caminhar e é aprimorada. Um movimento que todo mundo incentiva e adora e bate palmas para ele. Nos lembramos disso diariamente ao sair do berço, de ir atrás do celular, do controle, de tentar caminhar, de rasgar o papel, de abrir e fechar as gavetas, abrir e fechar. Do botão do boneco que nos chama de amigo, dos domínios corporais que se aprimoram com o tempo, dos interruptores de luz, do que pode e daquilo que não pode. Não pode, dizem bravos, de quem é papá, mamã, vovó, titia, de que quando nos levam ao berço e apagam a luz, temos medo de tudo isso sumir e nunca mais voltar. Por isso, choramos até cansar. Essas são palavras presentes na primeira página do livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Dirigido por Walter Salles e roteirizado pelo mesmo, juntamente com Murilo Hauser e Heitor Lorega, Ainda Estou Aqui é o filme que é o escolhido para ser o representante brasileiro no Oscar 2025. E também é um dos filmes mais esperados do ano, principalmente pelo público brasileiro e por mim. Primeiramente, eu quero recomendar a você que não assistiu ao filme ainda, que vá assistir antes de assistir esse vídeo. Eu não vou conseguir transparecer tudo que eu senti, tudo que eu passei assistindo esse filme, toda a experiência que eu tive para esse vídeo, sem entrar no campo de spoiler, sem entrar num campo de detalhar mais o que eu falo sobre o filme no vídeo. Então, assim, se você não se importa muito com isso, beleza. Mas eu recomendo que você vá assistir primeiro e depois venha assistir esse vídeo como um complemento, né? Como algo a mais que você pode assistir sobre o filme depois de ter assistido o filme. Desde já eu já agradeço pela confiança e por ter entrado aqui no vídeo para assistir esse vídeo. Bom, Walter Salles já é conhecido por um trabalho extremamente potente no cinema brasileiro, principalmente com o filme Central do Brasil. Ali ele extraiu uma das grandes atuações femininas da história do cinema brasileiro, que é a atuação da Fernanda Montenegro ali. E novamente ele traz mais uma Fernanda, dessa vez a filha, a Torres, para também ter uma das grandes atuações da história do cinema brasileiro. A Fernanda Torres está maravilhosamente bem nesse filme, ela está como um titã da atuação. Bom, toda essa profundidade da atuação da Fernanda Torres, ela é trazida para o filme para contar uma história que é muito tocante e ela tem várias nuances que faz com que você se sinta muito conectado com ela. Porque o filme conta a história de uma família, a família Paiva, que é a família onde o pai era o Rubens Paiva, um cara muito importante na política brasileira, do Partido Trabalhista, que foi incriminado, foi considerado um comunista pela ditadura militar, aquele regime desprezível que tivemos no nosso país. E aí, bom, vocês sabem, né? Quando algum regime ditatorial de direita considera um cara comunista, você sabe o que acontece com esse cara, né? E assim, o filme ele consegue transparecer toda a dor daquela família, mas antes de transparecer a dor, antes de ser um filme de luto, antes de ser um filme triste, ele mostra todo o amor, toda a compaixão, toda
a alegria, a vibe boa que tinha aquela família, de família, uma família normal, uma família feliz com seus filhos, com sua casa, uma ligação perfeita, sabe? Pessoas que se amam muito vivendo juntas. É algo imprescindível. E quando eu vejo aquilo em cinema e mostrado de uma forma tão forte como o Walter Salles conseguiu trazer para esse filme, faz com que você sinta ainda mais pesar com o que aconteceu depois, com o que aconteceu com o Rubens Paiva, com a dor que essa família teve que lidar depois do sumiço e depois a confirmada da morte do Rubens Paiva. E aí, de novo, entra o papel magnífico da Fernanda Torres, porque ela tem que se mostrar uma mulher forte, uma mulher que tá pronta para ser uma pedra no sapato da ditadura, no sapato da direita brasileira, que causou toda essa dor na vida dela e na vida de tantas outras milhares de pessoas, e ela não se abate, sabe? Ela não abaixa a cabeça, ela simplesmente vai para cima, ela consegue, depois de já ter uma idade não tão avançada, mas depois de já 48 anos, ela se forma em direito, né? O que não é comum, as pessoas se formam em direito jovens, e depois do que aconteceu, ela se formou em direito, e ela foi lutar pelos direitos indígenas no Brasil, fez parte de várias comissões importantes, fez parte de comissões para a ONU, para o governo federal. Foi uma pessoa muito importante, ela não se abateu por conta daquilo que aconteceu. Na real, parece que tudo isso fez com que ela ficasse ainda mais forte, sabe? E, cara, é um trabalho impressionante da Fernanda Torres, mostrando essa fortaleza dela. A cena em que os militares entram dentro da casa deles para pegar o Rubens Paiva, para levar ele para depor, né? Vamos ser sinceros que eles já tinham muito bem encaminhado o que eles queriam fazer naquele momento, mas no momento que eles entram ali e fecham as cortinas e aquele ambiente alegre, divertido, aquela música, o filme, no começo do filme tem várias músicas, o filme vai embalando pelas músicas, sabe? E aí você se sente bem com aquelas músicas, com aquelas pessoas dançando, com as pessoas felizes, aproveitando o momento, aproveitando a vida, né? E tudo isso dá lugar a um silêncio ensurdecedor, sabe? Um silêncio quase de luto antes de acontecer a morte. É algo que é impactante demais naquele filme. Fica tudo mais profundo para quando você vai ver o que acontece depois, né? Para você ver o que eles sofrem e como eles lidam com aquilo. A cena em que a Eunice Paiva decide que vai deixar o Rio de Janeiro e vai para São Paulo, e ela fala isso para a família, e aí depois tem eles desmontando aquela casa maravilhosa, aquele lugar que, bom, muita gente até fala, mas eles eram uma família privilegiada, uma família rica, beleza, ok. Isso só prova que a ditadura militar foi dura para todas as classes no Brasil, só não foi duro para os militares, né? Só para eles que compensou bastante, a gente vê vestígios disso até hoje. Mas para todo tipo de família, para os pobres, para os ricos, para todas as classes sociais do Brasil, aquilo foi impactante demais negativamente. E aí, como eu já vinha falando, quando aquela casa linda está sendo destruída, né? Está sendo desmontada, destruída não, está sendo desmontada para eles se mudarem para uma casa menor, porque, logicamente, com a morte do pai que bancava a casa, né? A situação ficou difícil para eles, e aí eles tiveram que se mudar para uma casa mais barata, morar lá em São Paulo. Ainda assim, tiveram uma vida confortável, não faltou dinheiro para eles em nenhum momento, mas é uma queda, né? Assim, eles estão acostumados, eles amam aquele lugar, aquela casa, e quando vê, eles estão perdendo tudo, né? Perderam o pai, perderam a paz, né? Porque depois que o pai se foi e ainda teve que sofrer com perseguição e tal, ainda teve todos esses problemas que a ditadura militar trouxe para muitas pessoas, e ainda tiveram que perder a casa, né? Ainda tiveram que mudar para outro lugar e ver aquelas crianças vendo aquela casa vazia. E aquela casa vazia representa muito o vazio, né? Que foi deixado pelo pai, né? Que o pai se foi. É pesado demais. A partir de agora no vídeo eu pretendo falar um pouco sobre a adaptação do livro. Eu li o livro, o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, e é um livro maravilhoso, com certeza. Eu fiz uma citação do livro, né? A primeira página do livro eu li no começo desse vídeo, e eu acho muito, muito profundo. Quando eu li essa primeira página, eu já lacrimejei, eu já me senti... Já senti o peso, né, da obra, né? É bem pesado, mas é um pesado que, para justamente dar esse peso correto, ele tem que dar um tom de leveza, o tom de leveza de uma família sendo feliz e depois de uma família
sendo destruída. E aí eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei muito animado, porque eu tinha uma certa ressalva de que o filme fosse começar já com o Rubens Paiva sendo preso, sabe? Eu achei que ele já ia começar nessa parte, dele indo sendo preso e aí tendo que lidar com tudo que aconteceu depois dele ser preso, né? E depois a confirmação da morte dele. O filme foi muito esperto, muito inteligente, né? Os roteiristas foram muito inteligentes de colocar o filme começando antes da prisão, antes da morte do Rubens Paiva. Porque deu pra gente se conectar com a família. É exatamente isso que o filme e o livro tenta com a gente, né? Porque se você pega a premissa, você pensa que vai ser um livro mais de investigação, mais uma tristeza e tal. Mas o livro tem várias passagens que são sobre momentos de família, viagens, brincadeiras, apelidos, relações entre eles. O livro tem muitos disso, porque é justamente para criar essa ligação entre nós e essa família, para justamente depois, quando a gente vê o que acontece, a gente sentir algo mais profundo quando acontece. A gente sentir que está perdendo alguém próximo. Eu tenho um ritmo de leitura muito lento. Muito lento não, mas eu tenho um ritmo de leitura consideravelmente lento. Eu demorei alguns dias para ler esse livro, por mais que ele não seja tão grande. Então, mesmo eu lendo ele e passando bastante tempo, passou mais ou menos um mês depois que eu acabei de ler o livro para eu conseguir assistir o filme, aquela conexão que eu consegui com a família, de passar vários dias acompanhando aquela família na minha leitura, me fez eu me conectar muito com o que eles passaram dentro do filme, sabe? Quando foi acontecendo, mesmo já sabendo, porque eu já tinha lido o livro, mesmo sabendo o que ia acontecer, foi bastante perturbador, sabe? Bastante triste, deu um nó na garganta, sabe? É difícil até de mensurar em palavras. O filme acerta muito em tentar dar uma segurada em algumas outras passagens que poderiam deixar com que o filme ficasse meio maçante. Eu acho que o ritmo dele trabalha muito bem com o fato de que são 30, 40 anos de uma família, especificado em um livro, né? Sim, não são todos os momentos dessa família, mas são momentos bastante importantes. E aí ele foca muito naquele período onde pré-prisão do Paiva e pós-prisão do Rubens Paiva. Ele foca muito nesse momento e deixa uns 10, no máximo 20% do filme, não, 10% do filme, pro que acontece depois. Muito depois, né? Nos saltos temporais. E eu acho que foi um acerto, sim. Eu acho que ele teria errado muito se ele tentasse dar muito destaque para esses momentos de salto temporal. Porque aí eu acho que perderia aquela força que foi construída com a nossa relação com essa família, né? Que foi construída no começo do filme. Então, eu acho que foi uma bela de uma adaptação feita do livro. Pro livro funciona muito bem ter mais detalhes dessas outras partes, né? Mas para um filme eu acho que poderia perder um pouco do impacto. E aí o filme vem com a cena final, né? Com a parte final do filme, que é um almoço em 2014 da família, onde a Eunice já está muito velha, e aí já é interpretada pela Fernanda Montenegro, já com a doença de Alzheimer. E é muito impactante essa cena, porque aí sim a gente percebe que esse filme não é sobre luto, não é sobre dor, é sobre lembrança. É sobre como essas pessoas marcam na vida das pessoas, como as pessoas marcam nas nossas vidas, né? E sobre como é difícil lembrar, mesmo que as lembranças sejam boas, é difícil lembrar quando o final da vida de uma pessoa é trágico. Um pouco antes dessa cena final com a Fernanda Torres, já interpretando a Eunice, tem uma cena ali que eles estão comemorando o atestado de óbito, o que é de partir o coração, né? Justamente a própria personagem da Eunice fala que é uma sensação esquisita de sentir um alívio com o atestado de óbito, né? Mas a gente entende perfeitamente por que ela sente esse alívio. Um pouco depois dessa cena, tem uma comemoração entre os filhos mais novos e ela, e eles têm uma conversa que eu achei muito importante também, que é sobre em qual momento eles enterraram o pai deles. Porque, bom, eles ficaram muito tempo sem saber o que tinha acontecido, se tinha morrido mesmo, se tinha sido sequestrado. Como crianças e sendo os mais novos, eles não tinham muita noção do que estava acontecendo. E a mãe deles tentou blindar eles muito disso. Quando eles dizem ali o momento em que eles enterraram o pai deles, na questão passional mesmo, de sentimento, porque eles já estavam desacreditados de que ele voltaria, né? Já tinham entendido que ele já tinha passado dessa vida. Aquela cena também é bem tocante. Esse filme é cheio de cenas tocantes.
É um filme muito importante para o cinema brasileiro, é um filme muito importante para a política brasileira, principalmente nesse momento que a gente vive de instabilidade política. Eu acho que ele vem num momento muito importante para tentar dar uma conscientização para as pessoas de que é um perigo que, bom, já passou, sim, mas ele está sempre à nossa volta, né? Ele está sempre aí, né? O tratamento que foi feito para julgar os criminosos dessa época, que causaram esse problema todo no nosso país, foi muito leve, foi muito pouco e muito demorado. E tudo isso que eu acabei de dizer, né, de ter sido muito pouco, de ter sido muito demorado, causa essa instabilidade, né? Até hoje tem gente que acha que ditadura militar é uma solução de algo. E definitivamente não é. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sei que ele pode ter ficado um pouco mais longo do que o normal dos vídeos aqui no canal, mas eu acho que esse filme mereceu. Falou e fui. Tchau!